Olá, eu sou o professor Liésio Pinheiro, da Universidade Estadual de Ciências de Saúde. E hoje nós vamos falar um pouco sobre memória e indicar um livro extremamente importante sobre as últimas descobertas de como funciona a memória. Bom, esse livro chama-se Em Busca da Memória, do Eric Kandel. Eric Kandel é um dos maiores neurocientistas da atualidade. Ele já foi psicanalista, ele é médico, hoje se dedica a descobertas sobre memória. Como ocorre a memória? Porque até então, até o prêmio Nobel, do Eric Kandel, que foi em 2001, ele foi agraciado com o prêmio Nobel, memória ainda estava no processo de ser descoberta exatamente como funcionava todo o trâmite de transformação de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. E olha que coisa interessante. Bom, nós sabemos que nós temos uma memória sensorial, é aquilo que nós percebemos em um dado momento. Nós temos uma memória de curto prazo, onde fica retido por um certo período de tempo as informações que nós captamos do ambiente. E nós temos uma memória de longo prazo. Mas qual é a grande questão? Como essa memória de curto prazo se transforma em uma memória de longo prazo? Foi isso que o Eric Kandel ele descobriu. Ele descobriu que existe uma substância chamada prions, que grava, que leva essas informações e é gravado no neurônio responsável, ou seja, naquela região do cérebro onde tem neurônios responsáveis para a memória. Olha só, e é interessante isso. Por quê? Porque a memória ela é bioquímica. Todo o processo de memória, do que eu passo, do que eu me lembro, do que eu recupero enquanto memória, eu estou decodificando uma criação bioquímica. Isso é extremamente importante para a gente. Por quê? Porque se eu digo que o processo de memória é um processo de codificação e decodificação das nossas experiências, ou seja, daquilo que nós vivenciamos, muitas dessas experiências são apagadas e experiências extremamente significativas são gravadas e podem ficar por um tempo indeterminado de tempo. Foi isso que o Eric Kandel consegue provar. Então o que ele fez? Ele pega a lesma do mar, essa lesma que tem nas nossas praias no Brasil, e aquele animalzinho onde você toca, ele solta um líquidozinho roxo. Quem mora no litoral já conhece uma lesma do mar. E o Eric Kandel ele pega o neurônio dessa lesma, porque são neurônios extremamente grandes, tem uma quantidade resumida e reduzida de neurônios e muito mais fácil de trabalhar, já que ele é muito maior, esse neurônio, do que o neurônio humano. Então o que ele faz? Ele consegue comprovar que a passagem dessa memória de curto prazo para uma memória de longo prazo se dá através, lógico, das sinapses, nós sabemos disso, mas que há uma alteração nesse neurônio, ou seja, a experiência gera uma alteração. Então, essa alteração ela é gerada através de um processo de gravação bioquímica, ou seja, há um processo de codificação. Então nós codificamos as informações e quando nós necessitamos dessas informações, nós decodificamos, nós trazemos ela de volta. Olha só, tudo isso é um processo extremamente delicado. Por quê? Porque nós sabemos que o que fica com memória de longo prazo são memórias que são significativas. O exemplo que eu gosto de dar é se você lembra do seu primeiro brinquedo. Então talvez você não lembre como você ganhou, mas você possivelmente teve uma boneca, teve uma bola, teve um carrinho, você lembra alguma coisa com flashes de memória lá pelos seus 2 anos e meio, 3 anos, 4, 5 anos. Mas a pergunta é, como essas memórias ficaram gravadas? De que forma essas memórias conseguiram durar esse tempo todo? Ou seja, essa gravação bioquímica e esse momento que você está decodificando, porque se você parar, pensa naquele brinquedo que você ganhou anteriormente, você começa, na realidade, a decodificar essas informações que vêm para o nível da consciência. Lógico, já que veio para o nível da consciência, você começa a utilizar o pensamento, que é uma combinação de conceitos. Mas que coisa interessante o Eric Kandel descobre, que
essa gravação gera uma alteração no gene do neurônio. Isso é fantástico. Isso rendeu ao Eric Kandel o Prêmio Nobel de Medicina em 2001. Então, eu indico para vocês que vocês possam ter acesso ao livro do Eric Kandel chamado Em Busca da Memória. A editora é Companhia das Letras.